Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar o nosso estudo no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Vamos hoje considerar juntos o texto a partir do verso 26 até o verso 30. É um texto bastante conhecido, bastante lido. Nós queremos hoje nos debruçar juntos sobre esse importante texto aqui nesse capítulo. Leia comigo então a bendita palavra de Deus. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esse texto traz o que nós chamamos de instituição ou inauguração da ceia do Senhor. Mas ele tem um significado tão profundo, especialmente por duas coisas. Primeiro, porque esse momento era já um momento tradicional que marcava o final da refeição da Páscoa, que fora instituída lá no Velho Testamento. Nesse momento se celebrava justamente um momento que é ligado na Escritura a Êxodo, capítulo 6, versos 6 e 7. Mas a outra significação para nós é sobremodo mais importante, porque Jesus, na verdade, estava aqui ressignificando, trazendo novo significado a um ato que pertencia à Páscoa daquele tempo e inaugurando algo que estava sendo aguardado há muito tempo, o que é chamado de nova aliança, novo pacto, novo testamento, como nos diz o profeta Jeremias lá no capítulo 31. Então, aqui nesse momento nós vemos o cumprimento desse texto de Jeremias. Nós vemos o cumprimento também de parte do que era feito desde vamos dizer assim, do ritual próprio da Páscoa lá instituído no Velho Testamento, mas uma nova significação para nós, os seguidores de Jesus. Então, como parte da refeição, Mateus registra o seguinte no verso 26: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão asmo certamente, e abençoando, ou seja, orando, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei. Até aqui, certamente algo que era corriqueiro em toda a celebração da Páscoa. Havia um momento em que eles compartilhavam o pão e tomavam do cálice. Esse era ligado, como eu disse a vocês anteriormente, era ligado especialmente a um texto do Velho Testamento, o Êxodo 6, versículos 6 e 7. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o que é novo aqui é que Jesus diz: Isto é o meu corpo. Depois ele vai dizer do elemento do vinho: Isto é o meu sangue. Jesus traz então para os seus discípulos algo novo. Ele está aqui comparando o partir do pão com o próprio partir do seu corpo. Seu corpo seria partido, seria vituperado, seria castigado. Nós sabemos que Jesus foi severamente açoitado, esbofeteado, esmurrado. Depois os pregos traspassaram suas mãos e seus pés. E é a isso que Jesus se refere aqui
do corpo ser partido. Mas mais que isso, nós precisamos perceber que nós temos aqui, embora nós tenhamos pelo menos 3 entendimentos diferentes acerca da significação dos elementos, do pão, do cálice, não é? E nós temos tanta discussão que foi feita, já feita sobre isso, mas o que nós percebemos aqui é exatamente aquilo que teria sido percebido pelos discípulos. Nenhum dos discípulos teria entendido que eles estavam diante do corpo literal, físico de Jesus, quando ele entregou o pão e disse: tomai e comei, esse é meu corpo. Nenhum deles teria entendido que estavam bebendo o próprio sangue de Jesus. O que eles certamente entenderam é aquilo que nós podemos perceber de igual maneira. Isso tudo era um ato simbólico. Jesus estava mais uma vez, como ele fez nas parábolas, como ele fez com as comparações que ele trazia nos seus ensinos, Jesus estava de maneira simbólica retratando uma realidade espiritual. Ele estava com o simbolismo do pão e do vinho, ou melhor, com o pão e o fruto da vide, como ele mesmo menciona. E nós não vamos entrar nesses detalhes aqui, mas com o pão e o fruto da vide, ele estava simbolizando aquilo que aconteceria momentos mais tarde, quando o seu corpo seria então vituperado, ele seria morto na cruz e o seu sangue seria todo vertido em nosso favor. Isto é o meu corpo, Jesus diz. Verso 27, a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, como nos diz lá Jeremias 31, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Naquele ritual, como eu mencionei para vocês, advindo do próprio costume da época da Páscoa, havia 4 cálices que eram tomados em conjunto, cada um tomava um gole. Nesse momento com os discípulos, certamente todos eles compartilharam do mesmo copo, não é? Cada um dando um gole daquele copo. E naquele tempo eram passados 4 cálices distintos, cada um deles ligados a uma das frases nesses versículos de Levítico 6. Não coincidentemente, pelo que Jesus menciona, por causa do que Jesus diz aqui, não coincidentemente, o cálice que Jesus passou aqui e menciona é o 3º cálice, que era ligado à frase muito interessante lá de Êxodo, que diz assim: eu mesmo vos remirei. Deus estava dizendo: eu vos remirei, mas aqui Jesus diz: este é o meu sangue derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Jesus estava cumprindo aquilo que o próprio Deus disse: eu mesmo, eu, o Senhor, os remirei. Que simbolismo maravilhoso, que significado tão marcante, porque o sangue de Jesus seria derramado para a remissão dos nossos pecados. Verso 29 então diz da última parte do que Jesus traz aqui em termos de simbolismo, e que diz respeito à própria celebração da ceia do Senhor que nós fazemos hoje, conforme a ordenança do próprio apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 11. Jesus disse assim: digo-vos, que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira. Aqui é a referência do próprio Jesus, fruto da vide, o suco, não é? Até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Era sabido e era ensinado pelos judeus que quando o Messias viesse haveria um grande banquete. A partir da ressignificação do próprio Jesus, nós linkamos esse evento do banquete do Messias como aquele banquete, aquela ceia que ocorrerá por ocasião da volta gloriosa de Jesus. Ou seja, nós temos aqui um tema escatológico retomado novamente pelo próprio Jesus.
Mas mais que isso, ele olha para frente e diz, agora se referindo à sua morte, que ele vai voltar, ele voltará. E ele então diz: eu não vou tomar de novo eu não vou partilhar de novo desse momento com vocês, de tomar o fruto da vide, até aquele grande dia, quando eu estarei no reino de meu Pai, como ele diz aqui no verso 29. O Craig Blomberg nos traz aqui 2 significados importantes que nós percebemos a partir da celebração da ceia. Essa mesma celebração que nós fazemos porque entendemos que é uma ordenança de Jesus, que é observada como símbolo, ou seja, é uma ordenança simbólica da própria morte de Jesus, do corpo que foi partido, do sangue que foi derramado, assim como o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios 11. Blomberg diz o seguinte: 2 motivos para celebrarmos a ceia. Primeiro, porque ela olha para trás, a comemoração da morte redentora de Jesus na cruz. E em segundo lugar, porque ela olha para frente, uma antecipação do retorno de Cristo e a reunião dos remidos naquele grande dia. E aí Jesus encerra esse momento cantando um hino. Por isso nós temos o hábito de cantar uma música ao final da celebração da ceia, porque foi justamente isso que eles fizeram. Certamente um hino de celebração, certamente um hino de vitória, não um hino de tristeza. Aquele não era um momento triste para Jesus, embora as circunstâncias fossem duras, traição. Jesus estava perto da sua execução. Daqui a alguns momentos, como nós vamos ver, ele estará no Getsêmani, cheio de angústia. Mas nesse momento aqui, porque Jesus estava proclamando o sublime motivo da sua morte, porque ele morreu por nós. O sacrifício de Jesus, como nós entendemos e ensinamos, foi um sacrifício vicário. Ele foi no nosso lugar, mas foi também em nosso benefício, porque nenhuma outra pessoa poderia morrer em nosso lugar, porque Jesus era santo, porque Jesus jamais pecou, porque tudo que ele fez foi para cumprir o plano do próprio Pai, como nós veremos mais adiante, como ele mesmo menciona no jardim do Getsêmani, que nós vemos aqui e que marca esse evento tão simbólico e tão singular, tão importante, tão marcante, é que Jesus ressignifica a Páscoa para introduzir os motivos do derramamento do sangue e da própria morte e do seu corpo físico em nosso favor. Que imagem bela, que significado extraordinário para a morte daquele que veio para salvar o mundo dos nossos pecados. Creia nisso, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Ele veio por nós. Ele veio entregar a sua vida por nós, e tudo o que ele fez foi calculado, foi planejado pelo próprio Deus, como nós vemos aqui. Tudo com o propósito sublime de mostrar o seu amor. E veja que comparação maravilhosa. Nós vimos anteriormente que Maria derramou um caro perfume para a preparação do corpo de Jesus, mas o Senhor Jesus derramou o seu próprio sangue, de muito maior valor, de valor incalculável, por nós. Veja que se Maria foi extravagante ao demonstrar o seu amor por Jesus, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, Jesus demonstrou um amor sobremodo mais extravagante, e seu ato de amor foi o de derramar o seu próprio sangue por nós. Que Deus te abençoe. Nós vamos continuar a nossa análise desse texto tão importante do capítulo 26 de Mateus no nosso próximo encontro. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida.
Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.